Tem que contar mesmo. Tem que contar. Ferramentas boas. Aí, ao vivo agora. Boa noite. Boa noite, Bia Araújo, nossa secretária de Estado da Cultura. Boa noite, João, nosso grande e querido líder aqui do TOL, nosso diretor, nosso artista, enfim. E estamos dedicando esse momento aqui para conversar, né, com o setor da cultura, acho que bem representado aqui pelo governo do Estado, pela Bia, que tem nos demandado lá na Assembleia Legislativa. Tivemos esse ano já, né, o ano passado, uma mudança significativa no fundo, né? O João, que também teve a sua passagem lá na Assembleia Legislativa, quando justamente recebeu uma homenagem, né, da Assembleia, pelo seu trabalho, né, por tudo aquilo que ele significa aqui na cultura de Pelotas, pela inovação. Às vezes a gente fala em inovação, parece que inovação é só coisas que têm a ver com máquinas, né, com tecnologias, enfim. Inovação, né, inclui o setor cultural, inclui o setor social, né, de uma forma assim como jamais vista, nós vamos experimentando esses momentos. Então, Bia, para a gente começar, sempre, né, é importante que a gente frise que a cultura é uma indústria importantíssima, né? É uma indústria sem chaminé, uma indústria que não polui, uma indústria para a alma, né? Uma indústria para o entretenimento, para a cultura, enfim, uma indústria muito importante e que tem enorme contingente de trabalhadores diretos, artistas, etc., e indiretos, né? Daqueles que trabalham com segurança, aqueles que trabalham com palco. Outro dia eu estava ouvindo uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, ela disse, olha, aquele que aprendeu a montar palco vai voltar para o andame da construção civil, né? Ele foi formado para uma determinada tarefa e tal, e com esta parada, né, que exatamente o setor cultural foi aquele que parou primeiro, porque trata-se de aglomerações, evidentemente, de relações, né? Teatro, cinema, enfim, todos os eventos culturais, de uma forma geral, metade dos eventos culturais que nós temos hoje no Brasil foram, né, cancelados, metade dos eventos. Isso tem um impacto significativo, né, para o setor cultural, para este mundo, e um impacto econômico também, que precisa precisa entrar no tema da emergência, né, o tema cultural, para que a gente, né, possa minimizar os prejuízos e, na retomada, não estar todos, mais de 300 mil empresas, de micro, pequenas empresas que tem no Brasil hoje, né, e que podem ir à falência se não houver, né, essa política social. Quer dizer, aqui na Assembleia, né, Bia, os deputados de todos os partidos ligados aos setores culturais, inclusive junto ao governador, na reunião que tivemos com o governador, e depois foi encaminhado esse tema do crédito. Tu podia falar um pouquinho para nós sobre isso também, né? E depois a gente ouviu um pouco o João Baquili, que está aqui na ponta, né? Que está aqui na base, que também está com o seu setor, né? Com a sua atividade, né, suspensa. Como enfrentar isso, João? O que né, a categoria, o que essa área aqui, nesse setor, está demandando aí na nossa cidade? Então, boa noite, né? E vamos a esta conversa aqui, que eu tenho certeza vai ser muito importante, né, nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Muita solidariedade, né, muita unidade para a gente enfrentar e superar. Então, vamos à nossa conversa. Boa noite, Bia. Prazer estar contigo aqui. Da mesma forma, Marrone, muita alegria em poder atender esse convite tão carinhoso.
João Baquili, meu querido amigo, meu dileto amigo João Baquili. Então, inicialmente, eu gostaria assim, de fazer aqui um reconhecimento, Marrone, pelo teu apoio na Assembleia Legislativa, às demandas da cultura durante esse ano de 2019, e que resultou, né, nós temos atualmente, hoje, casualmente, foi publicado o decreto que altera, vamos dizer assim, que complementa todas as alterações que nós fizemos na legislação de incentivo à cultura, a partir do apoio unânime da Assembleia Legislativa. E o teu, desde o primeiro momento, quando participava já dos grupos da Comissão de Educação e Cultura, acompanhando o trabalho que a gente já vinha fazendo aqui na Secretaria de Estado da Cultura. Então, nós começamos com esta alteração da lei de incentivo, e que, lamentavelmente, né, nos encontramos agora na implementação com essa dificuldade das empresas que não poderão aportar recursos da forma como vinham colocando anteriormente, né? Nós diminuímos a contrapartida das empresas, que de 25% passou para 10%, mas mesmo assim nós sabemos que a dificuldade vai ser muito grande de fazer com que funcione a nossa lei de incentivo à cultura em 2020. E, para tanto, nós estamos agora fortalecendo, envidando esforços para colocar recursos no nosso fundo estadual de apoio à cultura. Já estamos fazendo a captação começaremos a fazer uma captação de recursos, o Estado vai buscar recursos junto às empresas para financiar editais que vão contemplar um número bastante significativo de trabalhadores da cultura, e editais que nós estamos buscando fazer num formato diferenciado, em parceria com universidades, para poder fazer essas entregas mais rapidamente, né, possível. Então, o nosso trabalho tem sido bem focado no fomento à cultura, no reconhecimento dessa cadeia, desse setor da economia do Estado, como tu bem disseste. Nós temos no Rio Grande do Sul, em carteiras assinadas, até o advento Covid-19, nós tínhamos 130 mil trabalhadores com carteira assinada na economia criativa. Isso é mais... Que interessante, Bia. Que interessante, porque geralmente as empresas não têm vínculos formais com os trabalhadores da cultura, né? Geralmente é mais na informalidade. Surpreendente, 130 mil. 130 mil, que significa mais do que a construção civil e mais do que a indústria automobilística no Rio Grande do Sul. É impressionante. Então, que maravilha, né? É impressionante. E isso é uma visão que nós temos que ter, né, da importância desse setor, né, da economia no Estado, e, ao mesmo tempo, como tu também acabaste de observar, tem um outro universo de pessoas que não têm carteira assinada. E que deve ser muito maior do que este que nós estamos tratando de 130 mil trabalhadores, né? E nós estamos aproveitando esse momento. Eu acho que a gente tem que ir com o uso de todas as situações, né? Então, como agora nós estamos nesse ato, vamos dizer assim, que faz com que a gente faça um replanejamento, né? A gente tem que remanejar todo o planejamento da Secretaria, do governo em geral, mas falando da Secretaria da Cultura, nós vamos incrementar um mapeamento dos trabalhadores da cultura no Rio Grande do Sul. Com esses editais que nós vamos colocar agora na rua, nós vamos conseguir, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com o Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura e com os colegiados setoriais, que nós reativamos em 2019, nós vamos fazer um mapeamento para procurar identificar, Marrone, quem são esses trabalhadores que estão lá na ponta, como João Baquili e toda a sua trupe, e que não estão fazendo parte ainda deste mapeamento cultural no nosso Estado, porque nós trabalhamos de velas. Como é que a gente vai fazer uma entrega eficiente se a gente não sabe quem é que está lá na ponta, quantos são, como eles estão, né? Então, a gente está tentando agora, já em 2020, aprimorar as entregas da Secretaria, fazendo, então, esse trabalho, que é um trabalho árduo. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer da forma como gostaríamos, porque a cultura tem
um universo de trabalhadores, e nem sempre são os trabalhadores, às vezes nós temos pessoas que, por diletantismo, atuam nas suas comunidades, preservando práticas que são relevantes para aquela comunidade e que não são vistos, eles são invisíveis. E nós temos que pensar que a cultura é tudo isso, mais um pouco, que a gente não tem ainda domínio, não tem conhecimento, e a gente quer ter, né? Eu não quero ficar falando sozinha, então acho que eu vou deixar... Não, nada, muito importante, tem muito a dizer, né? Tá, participou aqui de um lado, agora está do outro. Isso aí. Então, João, o que tu acha aí, nesse momento de pandemia, o que poderia se reivindicar como política pública, o Conselho aqui em Pelotas, o que apresentou? Porque eu sei que também teve, Bia, dos conselhos, o Fórum, né, Nacional, o Fórum Brasileiro, né, que apresentou uma carta aberta para o Congresso Nacional, mas, enfim, tem aqui do João, né, que está aqui na outra ponta. E aí, João, como é que estão as coisas? Primeiro, um prazer imenso estar mais uma vez junto com vocês, né? A gente tem se encontrado bastante, então mostra que a gente forma um exército pela cultura, pela arte, né? E vocês dois são grandes generais. Pelo menos os mosquiteiros aqui, né? Não, mas tem muita gente, nós somos muitos, entendeu? Sim. E esse dado que a Bia falou aí, para a gente que está dentro da cultura, da arte, ele surpreende, mas não surpreende tanto assim, porque a gente convive com muita gente, né, com muitas pessoas que trabalham nos mais diferentes segmentos da arte e da cultura. Aqui, o nosso lado, quando eu estava exatamente na cidade de Uruguaiana como jurado do Carnaval de Uruguaiana, né? E recebemos essa notícia que tudo estava parado. Tá? E aí a gente começou, vinham informações, né? Era tudo muito recente até então, e março e abril é certo que não tem nada, agora já estamos lá em outubro, né? Uma previsão, vejam bem. E o que o TOL, eu posso falar pelo nosso grupo e por outros grupos também que estão fazendo a mesma coisa, nós estamos nos ajudando. Né? E como não temos perspectiva nenhuma e estamos encurralados porque não podemos ir para as ruas para nos manifestar, né? Existe só os meios da internet, para a gente poder, obrigado, mãe, para a gente poder se manifestar. Porque enquanto a gente não chega e mostra estamos inquietos, estamos insatisfeitos, nada é feito. Né? E o artista está passando uma situação muito difícil, o TOL ele está se ajudando. Tá? A gente, dentro das nossas redes sociais do grupo, a gente está sempre perguntando. Nós temos artistas que são de outras cidades, que moram em Pelotas, pagam um aluguel, né? Tem que comer. Né? Então, todas essas coisas nos preocupam muito e a gente está conseguindo, de uma maneira solidária, né? Ir levando. Mas o que dói mais em tudo é não poder estar atuando. Não poder estar preparando um espetáculo, não poder estar... Olha, a luz não está bem afinada. Vamos lá, olha aí, arruma esse figurino. Isso dói muito para a gente. E a gente está... não é aguardando, né? A gente está esperando que tenha alguma atitude, principalmente do governo central, lá do governo federal, que eu, para mim, acho que não vai ter nenhuma, né? Porque hoje mesmo fiquei sabendo que o senhor aquele... Mantovani, né? O exorcista, ele de exorcista, voltou a Funarte, né? Para o nosso desespero, saber que aquela criatura voltou para a Funarte,
né? E uma ministra, eu não sei se é ministra que ela é ou o quê, né? Que estão procurando por ela. Uhum. O próprio presidente da República perguntou, eu não sei, ela não tem aparecido muito, e a gente queria que ela viesse mais aqui. Então, aí ela escutou isso, amanhã vai ter uma reunião com ele. Então, até aí, existia alguma preocupação do governo em relação a essas coisas, do governo federal? Eu sei, eu não precisaria nem ter bola de cristal para descobrir que a Bia Araújo, conhecendo ela da maneira que eu conheço e sabendo quem ela é e a paixão que ela tem pela arte, pela cultura, a importância que ela vê dentro da arte e da cultura, tá? Eu sei que ela está procurando uma maneira para poder socorrer, a palavra é essa, eu acho, na Bia, socorrer nesse momento difícil, né? O maior número de artistas que possam pelo menos ficar seguros assim, não, olha, eu não vou ter que desistir disso aqui, sabe? Eu não vou ter que vender meu material, eu não vou ter que vender as coisas para poder ter algum dinheiro para continuar sobrevivendo. Né? Então, a gente aguarda. A gente espera muito mais da classe política que eles se preocupem com a arte e com a cultura. Assim como tu está trazendo duas pessoas que trabalham com isso, porque tu sempre te preocupou com cultura. Né? E só que a gente precisava muito mais que as pessoas vissem a cultura não como um perfumezinho, mas aí, olha aí, tá aí. Quantos mil, Bia, por favor, trabalhadores dentro da 130 área? mil carteira assinada. Com carteira assinada são 130 mil. Imagina e mais, né? Então, sim, a gente espera que está na cara, gente. Por favor. Por isso, as pessoas têm que olhar para esse setor, né, que foi o primeiro, como muito bem falou o Cauê há pouco aqui, o primeiro a parar e o último que vai voltar. Porque a gente tem, tem muito público. O TOL já fez espetáculo para 40 mil pessoas. Então, né? Uma cidade inteira. Muito mais que um jogo de futebol. Muito mais que um jogo de futebol, graças a Deus, né? É sinal que as pessoas querem ver. Né? E a gente tem essas imagens fantásticas. Tudo assim. Então. Agora a gente vai falando. Tu podia falar para nós assim, praticamente, João, tu tinha contrato, como é que vai ficar, o que diz o teu patrocinador, o que contrato com prefeitura, com o Estado, enfim, né? Os incentivos, como fica isso? A gente cancelou, não, adiou, graças a Deus. Né? Essas pessoas todas que fizeram esses contratos conosco, que eram dentro dos meses de março e abril, eram 18 espetáculos, não era pouco, né? Que foram adiados para o segundo semestre. Né? Aí a gente já tem todos são preocupados que existe uma conversa que as eleições provavelmente aconteçam em dezembro. Dezembro a nossa rotatividade é imensa. Enem em dezembro. Né? Então, tudo vai para dezembro, que nos deixa preocupados também, toda essa mudança de calendário que acaba tendo que acontecer, né, gente? Não é uma coisa desprezível. Tu abordou aqui o tema, né, de que, bom, numa pandemia, e assim procederam quase todos os países do mundo, inclusive os mais liberais, como o governo americano, que chegou a colocar 2 trilhões, né, para socorrer os trabalhadores, as pessoas, os empregos, enfim, as empresas. E, né, aqui a gente viu essa crueldade, né, com o povo que, evidentemente, que segue as orientações das autoridades no que diz respeito ao isolamento, mas precisa sobreviver, precisa comer, né, precisa pagar sua... Então, a crueldade que foi feito, né, esse auxílio emergencial, que
na verdade, se propugnava um salário mínimo, né, para as pessoas que tivessem paradas, enfim, ficou em R$ 600, o governo queria R$ 200, ficou em 600, se é uma família, né, um casal, tem os 1.200, se é uma mãe que é chefe da família, também tem 1.200, e agora, na emenda do Senado, se for pai com filhos também, for sozinho, também tem que receber, porque, enfim, são os dependentes. Sim. Mas a forma com que o governo está fazendo, jogando as pessoas, né, imagina um aplicativo, sendo que nós temos uma enorme rede de assistência social formada, que são os CRAS, que tem o nome e endereço, sabem quem são as pessoas que passam mais dificuldade, mas não, foram por esse outro caminho, e está esse desespero para as pessoas receberem, né? E as pessoas voltando para a rua, porque, bom, tem que trabalhar de manhã para comer de noite, né? É isso que se trata. Os empresários também ficam tensionando, porque, afinal de contas, não tem, né, sequer um crédito que possa, né, uma carência de 60, 90 dias dos seus débitos, enfim. Então, muito difícil essa situação que nós estamos enfrentando no Brasil, porque nós estamos vendo aqui, né, os nossos vizinhos argentinos, uruguaios, se vai ver a Nova Zelândia, a primeira-ministra disse o seguinte: nós não achatamos a curva, nós esmagamos o vírus, ou seja, Portugal, no meio, né, Portugal estava no meio do ápice da pandemia, né, de Espanha, de Itália, etc., e Portugal passou praticamente, né, com sucesso, fazendo isolamento social, se protegendo, enfim, já está voltando, né, tentando voltar a uma vida mais normal, mas aqui a gente está passando por essa dificuldade. Mas que bom, né, Bia? A Bia podia nos contar um pouco desse movimento nacional que está sendo feito pelo Fórum Brasileiro da Cultura em direção ao parlamento, porque foi assim também, né, João? Primeiro, né, os informais, os MEI, né, aqueles desempregados e tal, que não tinham nenhum benefício, foram primeiro, e a lei, para não atrapalhar lá no Senado, o Senado disse: olha, tem mais gente de fora, mas não vamos atrapalhar, vamos fazer com que a lei seja aprovada rapidamente e vamos fazer um outro projeto. E foi feito um outro projeto, incluindo pescadores, outros atores, enfim. E os artistas entraram aí também. Artistas, etc., né, que agora também vão poder se socorrer desses R$ 600, né? Mas também esta dificuldade. Parece que o governo faz de propósito para que as pessoas, né, não vão receber, para ver se vai economizar dinheiro. Ou seja, para que serve o país, né? Não é o caso do Estado federado, aqui o Rio Grande do Sul, ou uma prefeitura que não tem como emitir moeda, não tem como aumentar o seu endividamento, mas não é o caso da nação, né? O país pode emitir moeda, é assim que ele paga a sua dívida, né? O país pode pagar a sua dívida, é assim que todos os países estão fazendo, e que, infelizmente, nós estamos sob a presidência de um sujeito completamente, né, completamente avesso às questões humanitárias, avesso, né, digamos assim, a angústia que o povo está vivendo, né, de não saber como vai sobreviver e ainda tem que enfrentar uma pandemia, né, uma crise sanitária dessa magnitude. Então, é muito difícil, mas vamos à luta. Bia, fala aí para nós um pouquinho dessa iniciativa nacional. Claro que sim. Eu até queria falar também sobre essas questões. Eu acho que os conflitos, eles são naturais, né, no dia a dia. Agora, o confronto tem sido muito danoso nessas relações, né? Então, eu acho que os líderes, eles se mostram exatamente nesses momentos de crise, que a gente percebe um líder que é alguém que pode fazer a diferença positivamente, né, para uma nação, para um grupo, e nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. Então, esse movimento que nós estamos fazendo em nível nacional tem a composição de todos os secretários de Estado da Cultura, é um fórum nacional de dirigentes da cultura. Nós conseguimos reunir
todos, com exceção de um deles que estava sem celular, nós não conseguimos, então, validar a assinatura dele nesse documento, que é da Secretaria de Goiás, e passamos pleiteando agora no Congresso a votação pela urgência da criação de uma lei que possa contemplar a cultura emergencialmente, né? Uma lei nacional que vai alcançar recursos para a cultura, muito especialmente para os espaços culturais no Brasil, né? Porque eles vão sucumbir, Marrone. Se alguma ajuda não for alcançada agora, eles vão sucumbir. Sim. E nós temos 1 bilhão e 100 milhões no nosso Fundo Nacional da Cultura parados, que o governo está contingenciando, não está liberando. Então, os estados trabalharam durante todo o ano de 2019 sem qualquer repasse, sem qualquer apoio do governo federal. Felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com um governo que tem na cultura um cuidado especial e uma prioridade. Então, apesar de toda a crise que nós temos financeira aqui no Estado, nós conseguimos aumentar em 20% o investimento em cultura em 2019. Então, agora nós já temos mais recursos para trabalhar 2020 e vamos seguir, porque a decisão que eu tomei no meio do ano, quando eu percebi que nós íamos continuar com a troca de secretários especiais da cultura durante todo o governo, porque é o que vai acontecer efetivamente, não tem como suportar o descaso, o desleixo, o desrespeito com um setor, como é desrespeitada a cultura nesse governo central. Então, é claro que esses secretários eles vão entrar, como já aconteceu. A partir do momento em que nós tivemos essa percepção, eu passei a trabalhar como se não existisse um governo central. Nós vamos ter que fazer aqui no Estado, vamos ter que nos virar com o que nós temos aqui. Eu não posso passar nesse confronto, discutindo com quem não quer discutir comigo, com quem não quer trabalhar comigo. Então, como os deputados federais querem trabalhar conosco, então nós agora entramos com esse pedido junto à Câmara Federal, que prevê, então, a criação dessa legislação e que aí o Fundo Nacional de Cultura finalmente vai cumprir a sua missão, que é ter essa relação direta com os estados e, a partir dos fundos estaduais de cultura, nós vamos conseguir repassar recursos para os circos, para os teatros, para as escolas de arte, para as bibliotecas, centros culturais, enfim, esse universo, para os PTGs, todos esses que trabalham, os pontos de cultura, todos esses que trabalham com cultura no Rio Grande do Sul, nós vamos fazer esse repasse, são R$10 mil por mês que nós vamos pleitear para esses equipamentos culturais. E queria dar uma notícia para o João também. Desde que iniciou a pandemia, nós conseguimos identificar todos os circos de lona, João, que estão instalados no Rio Grande do Sul. Eu digo que estão instalados porque eles são mambembes, eles podem ser oriundos de outros estados, e ficaram aqui, o circo ficou aqui porque não pode sair, né? Não tem como se movimentar. Nós já identificamos, são 27, e hoje, nós já conseguimos, ontem conseguimos alcançar cestas básicas para um deles que estava aqui, que está em Porto Alegre, e já conseguimos, com a Defesa Civil, mais 100 cestas básicas, e a nossa prioridade são os circos de lona, alcançar para esse pessoal. E temos também um cadastro já de 900 trabalhadores da cultura em todo o Rio Grande do Sul, que estão em fragilidade social, e já teremos, a partir da próxima, nós estamos fazendo contato agora com a Defesa Civil, na próxima compra de cestas básicas, nós teremos para a cultura 1.000 cestas básicas para alcançar para esses trabalhadores que estão em fragilidade. E também estamos começando uma campanha na Casa de Cultura Mário Quintana, que prevê também a arrecadação de alimentos não perecíveis e também produtos de limpeza, para que a gente possa ter uma atuação mais também na área social, não ficando somente
focados no fomento à cultura. Acho que é um momento da gente ter mais uma atenção maior, uma questão que é mais afetiva e que é mais de generosidade, cumprindo também com essa missão de cidadania, né, que os trabalhadores da cultura e os colaboradores da secretaria têm que ter nesse momento, né? Então, claro. É isso, assim, trabalho em várias frentes que a gente está fazendo, procurando atender da melhor maneira, ainda que com essa dificuldade realmente de relação com o governo federal. Tivemos uma reunião só com a secretária Regina, que foi no dia 19 de março, quando nós apresentamos, eu digo nós, porque eram secretários de Estado também, apresentamos as nossas demandas e também falamos sobre as medidas que nós já estávamos tomando com o surgimento da pandemia. E estamos até hoje esperando o retorno da secretária Regina. E não só esperando, nós estamos procurando. Diga, João. Ela não voltou ainda, é isso, né? Pois é. Pois é, mas não precisa voltar para trabalhar lá da casa dela mesmo, né? Esse é o grande... É impressionante. É uma falta de respeito, entendeu? É uma falta de olhar um pouquinho para o lado e ver tudo que está acontecendo, sair da sua bolhazinha, né? E ver o que realmente está acontecendo. Por isso, tudo ali é carta marcada, né? Para realmente não... A gente sabe que é um governo que não se preocupa com cultura. Ele não tem nenhum respeito com cultura. Ele acha que não precisa de cultura. Nem ciência, né? Nem democracia. Tudo vai mudar. Né? Nem solidariedade sequer, né? Eu gostaria que fosse o que o João está dizendo, mas eu acho que o João está enganado. Eu acho que ele se preocupa com a cultura. Pois é. Ele tem medo da cultura. Aliás, sempre... Os autoritários sempre se preocuparam muito com a cultura, né? A cultura sempre foi a perseguida, a primeira, né, a ser exilada, a primeira a ser torturada. Enfim, né? Olha, eu vi um dado hoje que são 5,2 milhões de pessoas envolvidas direta e indiretamente com a cultura, né, no nosso país. E que bom, significa aí quase 6% da força de trabalho do país inteiro. Então, né, o governo tem, evidentemente, se não pelo executivo, pelo menos o nosso parlamento tem tido sensibilidade, né, com cada um dos setores, enfim, para, nesse momento aí de dificuldade, ter um socorro. Bia, como é que está sendo, por exemplo, o Estado tem contratos com grupos, com shows, com eventos, né? As cidades, por exemplo, as festas das cidades que não vão ocorrer, é possível que esse recurso possa ser revertido emergencialmente na pandemia para socorrer as empresas, as pessoas, enfim, como está sendo tratado isso, Bia? Podia falar um pouquinho para nós? Assim, ó, Marrone, nós, no dia seguinte à declaração, ao decreto que o governador publicou, tratando da pandemia, nós já fizemos uma resolução da Secretaria de Cultura que flexibiliza a realização dos projetos culturais que já estavam financiados pelo Estado. Entre eles, nós 72 pontos de cultura que era um convênio com o governo federal, que estava há muitos anos parado, e a gente conseguiu fazer um aporte de R$1.200.000 em 2019, e com isso a gente conseguiu liberar mais de 5 milhões para os pontos de cultura. São 72 que estão hoje querendo fazer as suas atividades de forma diferenciada. Então, essa resolução que nós publicamos, ela permite que todos esses projetos, tanto dos pontos de cultura, projetos da lei de incentivo, projetos do Fundo de Apoio à Cultura, são 192, naquele momento eram 192 projetos que totalizavam 30 milhões de reais, todos podem alterar a forma de realização.
Também pode fazer o pagamento antecipado, por exemplo, para o João Baquili, para a trupe do João Baquili, pode fazer o pagamento e aí depois ele vai realizar. Então, a gente fez uma flexibilização para viabilizar o uso dos recursos. Isso é o mais importante agora, que as pessoas possam usar os recursos, né? E paralelamente, a gente começou a trabalhar esses editais, que são editais que a gente pretende desenvolver durante todo o ano de 2020, que vão totalizar 10 milhões de reais também, para que sejam desenvolvidos projetos considerando essas limitações todas que nós temos hoje com a pandemia, né? Então, esse basicamente, assim, é o trabalho que a gente fez. E uma outra questão que tu também abordaste, do banco, né? Nós fizemos, inicialmente, com o BRDE, nós conseguimos viabilizar uma linha de financiamento para a economia criativa, que tem 18 meses de carência, e tem um juro bem baixo, comparando com os outros, que é de 6,5% ao ano. Então, o BRDE foi o primeiro, vamos dizer, que nos socorreu, atendeu a nossa demanda e apresentou uma linha de financiamento específica. E o Banrisul, vocês da Assembleia já demandaram, e eu já reforcei também, já os deputados me procuraram, em seguida que conversaram, né, com o presidente do Banrisul, com o Cláudio Coutinho, eu fui demandada e reforcei o pedido também da Assembleia para que esses investimentos que eram feitos de apoio do Banrisul em festas que não vão acontecer, que possam realmente ser destinados a alguns editais emergenciais que atendam esse universo de trabalhadores que Sim, está... aumentar aí um pouco a tua carteira, né? Exatamente, Marrone. Qualquer valor que a gente consiga a mais é importante, né? Porque esse primeiro edital que nós vamos colocar na rua, ele vai contemplar 1.940 CPFs. Né? É bastante gente, né? Com projetos que poderão ser feitos, deverão ser feitos em plataforma digital, e cada um vai ganhar R$ 1.500 por projeto. E é pouco, diante do nosso universo, é pouco, mas a gente vai fazer mais. Em seguida vem outro, e depois vem outro, e a nossa lei de incentivo, bem ou mal, muitas empresas deixaram de recolher ICMS, mas muitas estão recolhendo muito mais ICMS, que é aquela questão que vocês também abordaram, quer dizer, o cara que antes estava trabalhando em andaime, no circo, no teatro, ele pode estar na construção civil. Os supermercados que antes tinham faturamento estão tendo outro, muito maior. A empresa de produtos de limpeza também está faturando muito mais, quer dizer, tem um universo grande de empresas, né, que estão devolvendo muito mais agora em termos de ICMS e que poderão contribuir com a nossa lei de incentivo à cultura, e eu espero que eles tenham responsabilidade social também, mais do que interesse na cultura, nesse momento é a responsabilidade social também, né? João, me diz uma coisa, a gente tem visto, né, orquestras, a gente tem visto bandas, né, fazerem lives, enfim, né, shows virtuais e tal. Como é que a nossa trupe aí podia inovar, fazer um espetáculo para nós? Um espetáculo de pandemia. Assim. É difícil, né? No caso de vocês, não, eu tô brincando aqui, mas falando assim, não tem uma alternativa, né? É difícil. Não, o pessoal está fazendo individual, né? Aulas de várias coisinhas, né? E está tendo uma troca muito legal, até internacionalmente, né? Porque se assistem e vão passando informações. Então, é uma coisa que já ajuda, não fica parado totalmente, né? E a gente parece que o tempo está custando cada vez mais a passar, né? Cada dia parece que está ao contrário de quando a gente trabalha. Ele parece que cada dia está mais comprido, né? E quando ele parece ser mais comprido, ele
parece que é mais curto, porque a gente está em atividade, a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, isso aí é um sinal que me deixa meio preocupado, né? Porque eu estou sentindo um formigamento no corpo, quase. Tá? Que eu preciso manifestar, né? Principalmente isso, eu estou sentindo todo mundo muito calado, todo mundo muito parado, todo mundo muito assustado. Não, e a gente não pode ir para a rua agora, mas assim que a gente possa ir para a rua com segurança, né, a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que, de forma muito generosa, sabe, mostrar o oposto de tudo que tem acontecido. Tá? Principalmente os artistas, eles têm esse compromisso, né, que para mim, o artista ele é abençoado, né, por um dom, por uma maneira de pensar, de enxergar tudo, enxergar o mundo, as pessoas que se envolvem com a cultura. Para mim, vocês são esse tipo de pessoas que enxergam diferente porque vocês apreciam, vocês gostam, vocês se preocupam. Acho que é importante, fundamental e vital, tá, para as pessoas a cultura. E então eu espero que a gente que passe isso e a gente comece quase do zero a reerguer, né, a nossa dignidade, porque estão tentando assolar a cultura, estão tentando acabar com a cultura. Isso não pode de jeito nenhum. Falo tudo isso em termos de governo federal, porque nós temos... não vou ser nada... Vou ser imparcial, sim, porque ela é uma das pessoas mais imparciais que eu conheço. Né? Ela viu o Tom nascer, ela viu, como tu também viste o Tom nascer, e vocês deram vontade. Tudo que a gente conseguiu foi pelo... Então, eu tenho o maior respeito e carinho por vocês, entendeu? E vou estar sempre agradecendo em tudo que é lugar, em tudo que é entrevista, e eu vou estar enaltecendo vocês, porque vocês são F. Esse, João. João, está aqui o Fórum Popular Permanente da Cultura de Pelotas, nos acompanhando. O coletivo todo, né? Lá, galera, as pessoas estão se reunindo, né, se procurando para começar a trabalhar em função da cultura, precisava. A gente já teve vários atos dessa natureza. Já vou falar para o pessoal do Fórum Popular, tá? Nós tínhamos um estandarte da cultura, né, Bia? Sim, eu me lembro. Que era materializado no estandarte escrito cultura, e a gente se reunia, e onde estava esse estandarte estava no grupo que estava promovendo a reunião. Né? Então ele teve por toda a cidade, aquilo até uniu jogo todo de mundo. Futebol, até no Chavante a gente levou. Exatamente. Né? Sem distinção, sem bobagens, sem rivalidades, sem nada. Era todo mundo em prol da cultura, e assim que tem que ser. Então, eu estou levando muita fé no coletivo cultural de Pelotas, né, que a gente vai conseguir muita coisa juntos. Mas aí está o detalhe, juntos e pensando muito. Nós somos dotados, nós somos artistas e nós somos privilegiados nisso, que é pensar. O João, tu tá só falando aí das dificuldades e tal, nós estamos te provocando aqui um pouquinho, né? Eu penso que esse teu desabafo é muito sincero, muito legítimo, né? Efetivamente, né, governos com tendências autoritárias, como nós vivemos, não tem nenhum compromisso com cultura, nem com a ciência sequer, né? Contrariando aí tudo o que a Organização Mundial da Saúde vem falando, vem pregando, os exemplos que nós temos no mundo inteiro, e os negacionistas aqui, né? Os negacionistas da crise e tal, né? E, bueno, e nós sofrendo aí, mas eu queria te provocar um pouquinho, qual é a tua demanda aqui também para o governo do Estado nesse momento aqui, vamos fazer essa... Tu está sendo muito bonzinho com a Bia, tu é muito amigo da Bia, tem que fazer uma reivindicação em nome dos artistas aqui.
Faça, João, faça, João. Farei. Como a gente tem essa proximidade, se conhece muito, eu sei a paixão e a verdade que ela tem com a cultura, né? Então, não fica difícil para mim. Ou tu pensa que a gente, às vezes, numa roda de amigos, uma coisa, mas e a gente se cobra, sabia? Isso. Tá? Porque a gente sabe que a gente gosta muito da mesma coisa e a gente acredita naquilo e a gente quer lutar por aquilo ali, né? E a Bia, várias vezes, assim, eu dei uma de mentor da Bia, e inverteu, porque ela é minha mentora, né? Que eu chegava e dizia para ela assim, Bia, sai fora se não estiver bom, se tu não puder fazer, porque o que adianta ter uma pessoa capacitadíssima para fazer as coisas e ela não ter condições de poder executar. Isso acontece muito. Às vezes a gente tem pessoas maravilhosas em cargos, né? E ela não tem condições de fazer. É a mesma coisa que eu ter 20 trapezistas maravilhosos e não ter um trapézio. Né? Mas ela, aos poucos, como muito esperta que é, graças a Deus, e passa toda essa ideia, tá? Ela está conquistando muita coisa que tinha ficado para trás. Né? Eu acho que todo mundo ganha disso. Né? E o que eu queria perguntar para ela é, assim, ó, quando disserem assim, pode tudo voltar ao normal, que não se sabe o que é esse normal. Né? Já está pensando nisso, já está lá um pouco à frente para saber assim, ó, que a gente vai fazer? Porque é meio cristal, né? Hoje até, João, a gente teve uma... Oi. Eu vou aproveitar aqui, porque o Zé Darcy, que é da cultura negra aqui de Pelotas, região, ele pergunta o seguinte, os projetos habilitados, quando é que vai sair a homologação? Seria importantíssimo se a secretária pudesse responder. Obrigado. Eu não estou entendendo, seu José Darcy, eu não estou entendendo essa pergunta, eu até por isso que eu nem falei, porque, na verdade, todos os projetos que são habilitados têm prazo para repasse de recursos, quando é do Fundo de Apoio à Cultura, ele pode captar recursos quando ele está... após a aprovação no Conselho Estadual de Cultura, então eu não sei exatamente qual é o que ele está me perguntando, eu não consegui entender. Habilitado onde? Se for habilitado pela nossa comissão técnica da secretaria, aí o projeto vai para o Conselho Estadual de Cultura, que faz uma análise, e aí ele prioriza e nos devolve, e aí a gente habilita para que possam já fazer a captação de recursos, se for pela lei de incentivo. Eu acho que eu respondi. Ótimo. Tá. Então, agora o questionamento aqui do... Aliás, tem se ouvido muito falar sobre isso, né? De que, bom, o mundo não vai voltar àquela normalidade, a gente não vai fazer as coisas da mesma... Eu fico pensando nas companhias aéreas, né? Tantas viagens que a gente faz, reuniões, né, para encontros, o Estado mesmo, o Estado brasileiro, o Estado nas 3 esferas, né, municipal, estadual e federal, quantas e tantas viagens foram poupadas nesse período. E será que não seria bom continuar com determinadas atividades? Né? Bueno, e na cultura, como é que a gente pode especular um pouco sobre isso? Né? Bom, em relação à retomada, nós já estamos trabalhando, nós temos já um comitê de políticas sociais, que é um comitê que contempla várias secretarias de Estado, e que atuam na área social, e a gente já começa a trabalhar, e temos um pequeno comitê que é da Secretaria da Cultura, que pensa exatamente em todas as atividades que compõem esse nosso universo. Então, tem
Até vou ler aqui, porque eu tive uma reunião agora de tarde sobre isso. Tem museus, galerias e casas de cultura, tem cinemas, teatro e casas, cinemas, teatros e casas de espetáculos, cursos e escolas também, e também temos as atividades ao ar livre. Então, assim, nós dividimos em 4 blocos para pensar como vai ser a retomada de cada grupo desse para propor ao governo, considerando a situação de cada região, que isso aí eu acho que todo mundo já sabe, que o Estado está dividido em regiões, tem cores, né? Amarelo, laranja, vermelho e preto, quer dizer, dependendo da cor, aquela atividade vai poder ser desenvolvida naquela região ou não, né? É um trabalho muito complexo, a gente está, João, a gente está fazendo pesquisa na Ásia, na Europa, porque tem alguns países que já estão retomando, e eles têm um protocolo muito diferenciado. Por exemplo, as plateias de teatros poderão ter um número muito reduzido de espectadores, considerando o distanciamento que tem que ter entre cada um. Então, a gente fica pensando assim, quanto vai custar o ingresso, considerando que um teatro vai poder ter, vamos dizer, 1/3 das presenças que teria, né? É isso aí, João. É muito complexo, é uma situação muito, muito, muito atípica, assim, que a gente está se deparando com esses estudos, porque é isso, Marrone, a gente tem que pensar no que é correto fazer, quer dizer, não se pode fazer ensaios com vidas humanas, a gente não pode sair fazendo coisas sem cuidar da saúde, sem cuidar também, né, desses dados que são científicos, como a nossa Universidade Federal, de onde o Marrone vem, né, tem feito esse trabalho de ponta, né, para o Brasil inteiro, mostrando para o Brasil inteiro como é que a gente trabalha respeitando a ciência. Né? Então, isso a gente já está fazendo isso na Secretaria da Cultura, e eu espero que nas próximas semanas, algumas atividades já possam ser retomadas, desde que individualmente, por exemplo, aulas de teatro ou de dança, respeitando determinados protocolos, esses espaços poderão funcionar, né? Poderão funcionar. Então, é realmente um trabalho de fôlego e com o qual a gente vai ter o maior cuidado para não fazer bobagem. A gente não pode vacilar nesse momento. Sim. Ele pediu a palavra aqui, o João. Vai, João. Tu estavas falando agora e eu estava imaginando, porque a gente sempre fica imaginando como a gente vai fazer com o nosso grupo, né? Com o grupo da gente. E eu estava pensando assim, ó, como é que eu vou retomar, por exemplo, para um número que envolve mais de 2, 3 pessoas, né? No nosso caso, o circo. Eu estava pensando assim, ó, tem tanto profissional aposentado, né, dessa área eu tenho certeza, nós temos um médico amigo nosso que fotografa o grupo, porque ele descobriu dentro da fotografia uma outra paixão. Eu tenho certeza que se a gente pedisse para ele ficar fazendo uma orientação para nós lá dentro, medindo temperatura, aquelas coisinhas que é legal estar fazendo toda hora, né, para ter controle inicial, a gente faria. Então, eu sugiro isso também para tudo que é grupo. Eu duvido que não vai ter um profissional que não esteja mais atuando, esteja aposentado, que não vá querer fazer esse trabalho voluntário. Né? Falando isso aí, me veio essa ideia, eu só quis falar agora. E eu queria também, agora que apareceu ali, o pessoal do audiovisual, né? Foi massacrado, né? Então, tem que ver um cuidado muito grande para essa galera, que eles foram os primeiros a ser atacados, né? Uma prática quase de censura mesmo, né? E eles estão firmes, fortes, tentando lutar, tentando respirar dentro dessa pandemia e dentro dessa loucura governamental. Nós estamos contratando agora, nós finalizamos um edital do audiovisual que totalizava 7,5 milhões em 2019, dos quais
6 milhões vem do Fundo Setorial do Audiovisual. Nós estamos fazendo as contratações, e 1,5 milhão é da Secretaria de Cultura. Nós estamos fazendo tudo conforme manda o figurino, vamos dizer, nós estamos contratando, vamos pagar a nossa parte e cobrar do governo federal o aporte dos 6 milhões de reais para completar, então, o investimento que foi feito a partir de um convênio. Nós temos um convênio assinado, né? Então, isso tem que ser cumprido. Quer dizer, então, o que foi assinado, nós vamos atrás e nós vamos lutar para que seja cumprido, né? Foi algo que foi feito antes até de iniciar o nosso governo, mas quando eu assumi, eu dei sequência, e agora se eu não me engano, são 50 projetos contemplados. Além disso, nós temos um outro edital que nós fizemos de audiovisual, que foi um edital junto com a Argentina, com Misiones da Argentina, e é um edital que prevê investimentos do Estado de Misiones e do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente soma, dá 400 mil reais, e a ideia é que as equipes sejam binacionais. Foi um sucesso, foram 27 projetos inscritos, e agora começa a fase de habilitação, seleção desses projetos, e a gente está super feliz com isso. O audiovisual é uma cadeia, é super importante, a gente entende que o audiovisual reúne todas as artes, né, e que tem, assim, muitos profissionais envolvidos com um projeto audiovisual, e a gente sabe da importância da organização desse segmento no Brasil, e nós vamos sempre contemplar e respeitar e trabalhar também pelo audiovisual, pode ter certeza. Triste também a gente ouvir, né, que a indústria cinematográfica, né, em Hollywood e na Inglaterra, entre esses dois países, somente 170 mil desempregados, né, nesse momento da pandemia, 170 mil só nessas duas, né? Aliás, eu falei indústria aqui, né? Indústria cinematográfica, repeti aqui, alguém já me puxou as orelhas aqui, disse que, né, me perdoa, é o cacuete de engenheiro aqui, e de ouvir falar, talvez seja equivocado. Não. Mas então, como é que nós vamos nos referir ao PIB? Se vamos referir ao PIB, já vamos falar que eu estou no capitalismo, no financismo. Então, né? Mas, enfim, né? Isso é ranço. Ah, tá bem. Tão importante, né? Bia, a FAMURS também, né? A Federação dos Municípios, acabou, através dos conselhos municipais e tal, também fazendo uma reivindicação, enfim, apontando alguns pontos para a Secretaria de Cultura sobre a pandemia. Tem muita gente aqui falando sobre município, né, sobre Pelotas, o município. Então, seria importante que a secretária pudesse também nos falar um pouquinho dessa demanda, né, estadual que se manifestou através da FAMURS pelos conselhos de cultura. Sim. Bom, na verdade, Marrone, eu durante todo o ano de 2019, eu viajei em todas as regiões do Estado, justamente para fazer uma aproximação com os secretários municipais de cultura e com os prefeitos. Para quê? Porque eu acredito que a relação da Secretaria de Estado ela deve ser mais próxima aos municípios, porque os municípios é que estão perto do trabalhador da cultura, eles têm muitas condições de fazer um trabalho juntamente com a Secretaria da Cultura, visando atender as demandas locais, de uma forma mais precisa, de uma forma mais inteligente até, né? Então, eu viajei em todas as regiões do estado, passei 2019 viajando por todo o interior do Rio Grande do Sul, e consegui fazer uma aproximação grande com o Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura, que é o CODIC, e com a própria FAMURS, que tem o presidente Dudu,
que é um amigo, assim, já que é uma pessoa que eu encontrei em várias ocasiões nessas minhas viagens. E a partir desse momento, a gente passou a contemplar nos editais da Secretaria da Cultura. No primeiro momento, eu exigia que 50% dos projetos contemplados fossem do interior do Rio Grande do Sul. Eu passei a exigir isso desde o dia em que eu assumi a secretaria. Só que aí os municípios exigiram que, em vez de 50%, fosse 70%. Por quê? Porque Porto Alegre tem 13% da população do Rio Grande do Sul. Por que Porto Alegre vai ter 50% de garantia dos projetos? E não. E aí nós fizemos várias reuniões, vimos até os KINAI, né? Quer dizer, onde é que tem empresas da área da economia criativa no interior do Rio Grande do Sul, em todas as cidades, e chegamos à conclusão de que 70% era um número que poderia ser atendido. Então, agora, o próximo edital que nós vamos divulgar, que é esse que vai contemplar 1.940 projetos, 70% tem que ser de cidades do interior do Rio Grande do Sul, partindo dessa demanda que veio da FAMURS. Né? Vai passar passa de 50% para 70%. Que maravilha, isso é uma verdadeira revolução no portocentrismo. Eu estou apanhando bastante aqui, pessoal de Porto Alegre. Nós vamos apanhar junto, apanhamos junto aí, nos incorporamos nessa chibata aí. Porque e uma revolta grande. Por isso que eu digo, é uma revolução, tem que descentralizar mesmo. Parabéns, secretário. Eu acho que trabalhando assim com participação, né, ouvindo o que é a diversidade desse Estado, né? Sim. As produções culturais mais descentralizadas. Aliás, os grandes artistas que nós temos, por exemplo, do nativismo, não são de Porto Alegre, até vêm para Porto Alegre. Todos nós, é a capital de todos nós, né? Então, mas essa descentralização, a minha opinião é que vai ser uma revolução. Parabéns. Vai ser sim. Bom, nós vamos ter mais uma beirinha, então, aí, João. Viu? É como eu falo, ela compra brigas sendo totalmente imparcial. Né? Ela muda, porque ela tem esse poder de enxergar tudo, assim, porque sempre foi atuante. Inclusive, ela já participou como atriz no espetáculo. Não fala. Está proibido de falar. Se fosse hoje, teria gravação. Ela convive com muitos artistas. Ela é inserida no meio, né? E ela procura muito exemplo fora também, exemplos bons, que é para agregar ao trabalho, que é o que também um pouco que a gente tenta fazer. Né? Bia, eu só quero te falar uma coisa assim, ó. Teve alguém ali pediu que queria saber um pouco mais sobre o mapeamento dos circos, que tu comentou há pouco, que ele queria saber mais alguma coisa. Eu não sei se tem mais alguma coisa que tu possa falar. Estou dando uma de entrevistadora. Não, o Vitor Ortiz está nos dando atenção aí, ó. Parabéns. Aí, Vitor. Boa noite, Vitor. João, respondendo o teu questionamento, foi quem fez esse levantamento dos circos que estão instalados no Rio Grande do Sul, foi o nosso Instituto Estadual de Artes Cênicas, que identificou, eu não sei exatamente quantas pessoas são, mas parece que é em torno de 40 pessoas, é uma média de 40 pessoas por lona, e enfim, eles estão numa situação bastante difícil, a maioria deles está em situação bastante difícil, e por isso nós somos os primeiros a serem contemplados com essas cestas que nós estamos conseguindo, cestas básicas. Né? Mas maiores informações... Desculpa, pode falar, João. Unidades, né, que convivem, estão sempre juntos, são unidades, né? Sim. E se tu olhar, é o mesmo... O Vitor nos faz aqui um alerta, diz ele. Né?
a cultura e a economia criativa estarão entre os 3 setores mais importantes da economia mundial no contexto pós-pandemia. Essa é a afirmação aqui do nosso companheiro e amigo Vitor. Obrigado aí pela participação. Bueno, vamos encerrando aqui a nossa conversa. Por mim, a gente fica pelo tempo, né? Mas falamos aqui em 1 hora, enfim, né? E me despedir, por óbvio, de vocês e agradecer muito, viu, Bia? Agradecer muito a tua participação, a participação do João aqui, né, que representam um lado e o outro, para que a gente possa ir tratando desses temas também e levando uma palavra de tranquilidade, uma palavra de esperança, né? Enfim, para que, né, o nosso setor cultural possa sair fortalecido e os encaminhamentos que a Bia tem dado aí pelo governo do Estado, a posição do governador também nesse tema aí dos patrocínios, né, das festas que não ocorreram, de poder ter mais editais, enfim, engordar a carteira aqui da Bia, são importantes, né? Nós reconhecemos essa posição do governo do Estado. Mas para aqui terminar mesmo a nossa live, né? Dizer que o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa estará sempre à disposição, né? E estará sempre atento também. Eu participo da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, né, pelos meus vínculos com a universidade, meus vínculos, enfim, com o setor cultural, o que eu gosto e aprecio demais, né, e que pese muitas vezes a vida nos empurrar sempre para os temas econômicos, né, mas todos esses são temas econômicos, são temas de trabalho, são da maior importância, e nós vivemos aí, certamente, né, uma nova fronteira, né, e novos caminhos que nós teremos que tomar, né, para que a gente possa viver num mundo mais feliz, né, que a gente possa se realizar enquanto seres humanos, né, que verdadeiros somos. Então, um forte abraço para vocês, né, muito obrigado pela participação e fica aqui à vontade para o recado final de vocês também. Obrigado. Que bom, Marrone. Bom, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar contigo e com o João Bacchili, 2 pessoas que eu tenho o maior apreço, respeito e amizade. Foi um momento muito bacana. Eu fiquei feliz desde o início, desde o momento em que me convidaram, eu estava muito a fim de fazer essa live com vocês, e dizer assim que a preocupação que nós temos no pós-pandemia nós queremos muito trazer de volta as nossas instituições culturais, queremos que tudo volte a funcionar, mesmo que com uma nova realidade, que nós sabemos que nós teremos uma nova realidade, mas a reabertura de uma casa de cultura, de um museu, vai permitir que as pessoas, que o cidadão possa se ver numa normalidade novamente. Quer dizer, no momento em que a gente passa por um teatro, por um museu, por uma casa de cultura fechados, com portas fechadas, janelas fechadas, isso está fora da realidade de todos os cidadãos, né? Então, a gente acredita que a reabertura desses espaços vai ajudar, vai contribuir com as pessoas para que elas se sintam novamente no seu mundo, na sua vida, que elas consigam se resgatar novamente. A cultura tem se mostrado, a arte, muito especialmente, tem se mostrado de uma relevância inimaginável nesse período. Hoje, qualquer um percebe a importância da arte, aliás, não percebe quem não quer, a importância da arte nas nossas vidas. Então, eu acho que nós estamos trabalhando muito para conseguir retomar essa normalidade, considerando o que nós teremos no futuro, que vai ser diferente, naturalmente, do que era antigamente. Então, fica aqui assim, a minha mensagem de que o trabalho da Secretaria também está indo nessa direção de oferecer a todos a volta o mais rapidamente possível do que nós esperamos, que é ter as nossas casas abertas novamente.
tá? Então, um beijo muito carinhoso para vocês, e também para aqueles que tiveram a paciência de nos acompanhar nessa live. Muito bem. Então, João, vamos dar um até já aqui, de repente fizemos outra live já na saída dessa pandemia. Obrigado, Marrone, né? Foi um encontro maravilhoso, né? Um bate-papo de amigos que lutam pelas mesmas coisas, né? E eu queria mandar um grande beijo a todos os artistas, né? A todos, sem distinção, sem estilo, todos aqueles que acreditam na arte como uma ferramenta forte e poderosa de transformação, de conhecimento, de sensibilização do ser humano. Talvez o que está por vir, depois que isso tudo acaba, seja até melhor. A gente não sabe, porque nunca se viveu isso, né? E tomara que seja para as pessoas pensarem mais, né? Amolecerem mais, criarem mais, desafiarem mais e viverem mais intensamente tudo. Então, um grande beijo para os artistas, que não em nenhum momento pensem que vai vir pior. Não, nós vamos voltar muito melhor, porque, raça triste artista, né? A gente não se quebra fácil. Tá? Um beijo para os meus artistas, principalmente para aquela gurizada mais novinha, né? Quase todos os dias me perguntam no WhatsApp assim: quando é que a gente volta? Quando é que a gente volta? Tá? Eu entendo, porque eles são muito jovens e às vezes essa inconsequência, até que faz parte da idade deles, dá para entender, mas a gente já começa aí a passar essa ideia de que a gente tem que ter paciência. Vamos ter paciência e vamos voltar com tudo. Vamos voltar 10 vezes mais do que a gente era. Muito bem. Parabéns, gente. Obrigado aí. Até a próxima, Obrigada. se Deus quiser. Tudo de bom aí. Beijo grande. Para beijo vocês também. aí que nos acompanharam aqui. Obrigado pela oportunidade aqui.